Monsterverse foi o grande impulsionador do meu canal. Acredito que a maioria de vocês tenham me conhecido através dos vídeos falando sobre o Godzilla, o Kong, etc. Também cheguei a chamar muita atenção por não concordar com a grande maioria das escalas de poder criadas pela fandom, e fiz mais de um vídeo discordando ou tentando refutá-las diretamente. Mas aí entra um erro meu. Eu sempre abordei essas escalas já com meus contra-argumentos e sempre falando sobre como são inconsistentes ou até mesmo contraditórias, mas eu nunca cheguei a mostrar essas inconsistências e contradições de forma clara e detalhada. Então hoje eu farei isso. Eu pegarei informações oficiais dos filmes, quadrinhos, séries, novels, entrevistas e tudo que tiver de material e então mostrar como elas são inconsistentes. E já vou ressaltar que esse vídeo não será uma tentativa de refutar novamente as escalas do verso. Eu vou simplesmente pegar informações disponíveis para o público, comparar umas com as outras e discuti-las, ok? Então, sem mais enrolações, vamos analisar. Começando pelo primeiro filme do Monsterverse, Godzilla de 2014, provavelmente o maior feito do filme é quando Godzilla causa um tsunami gigantesco apenas se levantando do mar, sendo que tsunamis podem gerar energia equivalente a milhões de toneladas de TNT. Indo para a próxima obra do verso, Godzilla Awakening, nessa HQ, o feito mais impressionante que temos é o do Godzilla sobrevivendo ao impacto direto de um asteroide de extinção em massa, que pode causar um impacto de 100 trilhões de toneladas de TNT, ou 100 teratons. E lembrando que o Godzilla nessa época seria mais forte do que em 2014, por conta da quantidade absurda de radiação disponível, então faz sentido. Isso continua sendo reforçado através da HQ Godzilla Aftershock, pois o vilão dessa história é o Muto Prime, um titã com poder para causar terremotos devastadores, onde o próprio escritor sugere que ele poderia causar terremotos de magnitude 12 com seus golpes, sendo equivalente a pelo menos 15 teratons. Ou seja, até esse ponto do Monsterverse, as obras seguem por volta da escala de nível país. Mas chegando em Rei dos Monstros, as coisas começam a ficar bagunçadas. Na novel, é dito que o Ghidorah possuía energia equivalente a 100 tempestades, o que poderia chegar a 1.2 teratons, seguindo próximo ao que foi estabelecido anteriormente. Porém, também existe uma citação de duas fontes diferentes que dizem que o sopro atômico é a arma mais poderosa do universo, o que fez muitos acreditarem que isso incluiria eventos cósmicos como supernovas e quasares. Isso já cria um conflito entre materiais da mesma história. Agora, quando vamos para Godzilla vs Kong, a bagunça é ainda maior. Na novel, quando Godzilla usa o sopro atômico para chegar à Terra Oca, é dito que isso tremeu o mundo, e levando no sentido literal de tremer o planeta, um terremoto de escala 10 a 11 já conseguiria causar algo assim, o que iria de 15 a 400 bilhões de toneladas de TNT, sendo bem próximo ao que foi sugerido até Aftershock. Mas aí quando a gente vai para o filme, tudo cai por terra. A introdução afirma que o sopro atômico é equivalente a 75 mil toneladas de TNT, o que já seria no mínimo 200 mil vezes mais fraco do que é dito na novel. E como se não bastasse, mais pra frente, quando o dono da Apex e o filho do Serizawa falam sobre a energia da Terra Oca e dizem que ela está quase no mesmo nível do Godzilla, o filme mostra uma energia equivalente a 545 mil toneladas de TNT, o que é 7 vezes maior do que a intro do filme afirma, mas ainda é 27 mil vezes menor do sugerido pela novel, uma bagunça. E para deixar tudo ainda mais confuso, quando a série Legacy of Monsters saiu, foi um estrondo na fandom, pois a energia da Terra Oca e do Godzilla foi comparada a buracos negros supermassivos, que emitem energia equivalente a centenas ou até milhares de estrelas, o que até pode ser reforçado pela citação do sopro atômico. Porém, no próximo filme, em Novo Império, não temos mais nenhuma citação ou feito que remeta a isso. O máximo que temos é o diretor Adam Wingard falando que a Shimo poderia destruir a Terra, o que ainda é uma frase bastante vaga. Temos em mãos várias informações e boa parte delas contradizem umas às outras. Então no que devemos acreditar? Qual a fonte mais confiável? Vamos lá. O Monsterverse surgiu como um universo cinematográfico, então o material principal e 100% canônico são os filmes e as séries. Mas e as novelas e quadrinhos?
é um pouco mais complicado. As novels também são canônicas, pois elas acrescentam a história do filme. Porém, se elas apresentarem qualquer coisa que vá contra o mostrado no filme, não pode ser considerado, afinal elas não podem ter mais peso do que o material original. Além disso, nem tudo pode ser levado de forma literal. Por exemplo, muita gente afirma que a novel de Godzilla vs Kong fala que os portais para a Terra Oca são iguais a buracos negros. Mas se pegarmos o contexto, vemos que é somente uma alegoria para representar a pressão gravitacional gigantesca, mas os portais em si não se parecem e nem funcionam como buracos negros. Outra citação que já vi bastante é de que a novel de Rei dos Monstros afirma que a forma termonuclear do Godzilla é tão poderosa quanto uma estrela, porque diz, como se seu coração fosse o núcleo de uma estrela prestes a virar uma supernova. Sendo que isso claramente também é uma figura de linguagem. O filme tem efeitos visuais, música e cinematografia para causar o impacto, mas a novel é puro texto. Se ela simplesmente falasse, Godzilla tá pegando fogo e vai explodir, não chegaria nem perto do momento épico do filme. Então o livro precisa recorrer a esses recursos para causar o mesmo impacto. Muita coisa vai ser propositalmente exagerada. E um detalhe que reforça isso muito bem é que no filme, quando Godzilla está no processo de virar termonuclear, é dito que ele vai explodir como se fosse uma bomba atômica. Mas isso não significa que esse é o limite de seu poder. Afinal, a gente sabe que bombas atômicas são o café da manhã do lagartão e que seu poder está muito além disso. Novamente, é só uma figura de linguagem para facilitar o entendimento do público. Os quadrinhos passam por algo parecido. Teoricamente, eles são canônicos, porém muitos pontos entram em conflito, como em Godzilla Awakening, que mostra sobre a explosão de Castle Bravo na tentativa de mandar o Godzilla e o Titã Shinomura de base. E esse evento também é mostrado na série Legacy of Monsters, porém em um contexto totalmente diferente e sem a presença do Shinomura. Mas no Power Scaling, acredito que os feitos possam ser considerados sim, afinal, ainda se trata dos mesmos personagens. Agora, se tratando de afirmações fora do universo da obra, como em entrevistas e materiais promocionais, é um campo minado. Muitas das vezes essas citações normalmente têm um simples objetivo de causar hype ou chamar a atenção do público. Então, como sempre, é bom analisar quem está falando para saber o nível de participação na obra, o que está falando, se contradiz ou não o mostrado na obra, e o contexto da fala, se foi uma afirmação literal, uma piada, figura de linguagem, etc. Como a frase do sopro atômico ser a arma mais poderosa do universo. Primeiro que a frase original afirma que é a arma mais poderosa da natureza. A parte do universo veio de um escritor do Monsterverse falando que ouviu dizer que natureza significaria o universo. E ainda assim, comparar o sopro atômico com supernovas e quasares estaria errado, pois a frase diz, a arma mais poderosa do universo. E supernovas e quasares não são armas, e sim fenômenos. Seria o mesmo que comparar o ferrão de uma abelha com uma ventania. Duas coisas totalmente diferentes. Em resumo, se o objetivo da frase era dizer que o Godzilla tem poder comparável a eventos cósmicos, então ela é simplesmente mal escrita e mal contextualizada, perdendo credibilidade. Aí entra o ponto que sempre falo nos meus vídeos, consistência. Ser consistente nesse caso é ter mais pontos e informações que te sustente e não se contradiga. E pegando tudo que analisamos nesse vídeo, temos 4 fontes que sustentam o verso em nível país, sendo elas as HQs Awakening Aftershock, juntamente das novels de Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong, mas ainda existindo uma variação considerável. 2 fontes que sustentam a escala cósmica, sendo que uma dessas fontes apresenta alguns problemas, e uma fonte que coloca o verso em nível cidade, mas que ainda contradiz a si mesma. Ou seja, se levarmos em conta a consistência, a escala nível país é a que mais possui pontos a seu favor. Mas sabe qual é o pior? Todas as 3 formas de scaling são canônicas, afinal as 3 vêm diretamente de informações oficiais. A diferença é que umas têm mais coisas que reforçam do que outras. Então quando eu discordo de alguma, é simplesmente minha opinião pessoal. Se você acredita em outra, não está errado, afinal, está na obra.
Mas a série Legacy of Monsters não seria uma upscaling, ou seja, uma progressão de poder do universo? Eu não considero assim, já que vimos que a escala de poder tende a aumentar e diminuir de acordo com o que o roteiro quer. Então, do mesmo modo que a série falou algo, as próximas produções podem desmentir ou contradizer. E também não dá para dizer que é retcon, pois isso poderia se aplicar para todas as inconsistências que eu apresentei, e aí ficaria ainda mais bagunçado. A escala cósmica, apesar de absurda, para mim, é canônica e pode ser considerada, mas o fato é que ainda não existe tanta coisa que reforce ela quanto outras linhas de scaling. Monsterverse existe há mais de 10 anos, e a escala cósmica só se consolidou no fim do ano passado. Por fim, é óbvia a falta de consistência do Monsterverse, não só em relação à escala de poder do verso, como até mesmo pontos narrativos entram em discordância o tempo todo. Como eu já falei aqui no canal, Power Scaling é importante justamente para trazer uma progressão que faz sentido para as ameaças e desafios, como também estabelece regras que mantêm tudo organizado, especialmente em histórias que focam em lutas e superpoderes. Espero que eu tenha conseguido deixar claro dessa vez, lembrando novamente que esse vídeo não tem o objetivo de refutar nada, apenas pontuei o que não faz sentido dentro da escala do verso e a falta de planejamento da mesma. No mais é isso, se quiser me apoiar, seu like e inscrição já são mais do que o suficiente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.